Oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Você, candidato que está se preparando para provas FGV. Eu, professora Roseli, informática, abro aqui a nossa conversa, a nossa comunicação, para falar um pouquinho sobre uma prova com um conjunto de 5 questões que foi cobrada pela FGV no Ministério Público de Goiás. Prova agora de 2022. Vem comigo? Vamos lá? Eu vou compartilhar com você aqui a nosso caderno de questões. Esse caderno, só para você visualizar, aqui só vai estar para a gente as questões de informática, tá bom? Então, chegando aí na nossa tela, na minha, na sua, na nossa tela, uma prova que foi cobrada pela FGV em 2022, para cargo de nível médio. A gente sabe aí que a gente está sempre correndo atrás das provas de uma forma geral, seja para nível médio, seja para nível superior, ou até para nível fundamental. Essa em especial para nível médio, prova de 2022. Como que a informática ela foi levada para essa prova? Então, vamos lá fazer essa leitura e fazer essa análise. A FGV, na grande maioria dos seus concursos, tem um edital bem clássico, um edital bem comum, onde a gente recebe editor de texto, editor de planilha, alguns a gente tem o editor de apresentação. Se for um edital padrão Microsoft, a gente vai ter o Word, o Excel, o PowerPoint. Aí caminha a questão de sistema operacional, normalmente é o sistema operacional Windows. Depois a gente tem internet, correio eletrônico. Alguns editais trabalham um pouquinho a questão de segurança, onde a gente pode receber softwares antivírus, anti-malware, de uma forma geral, e também alguns editais que vêm para nós como softwares maliciosos, tipo vírus, ORM, Keylogger, Screenlogger, que são aí os clássicos spywares. Às vezes a gente tem um pouquinho de cavalo de Troia, às vezes a gente tem o ransomware, né, que é aquele software malicioso que sequestra os dados, depois criptografa, e depois pede resgate, enfim, tem um edital bem comum, para nós não é um edital fora da casinha, é um edital bem comum. Claro que a gente tem editais específicos, e se for ao encontro de editais específicos, sem dúvida, a gente tem um edital, como se diz, específico, uma informática mais técnica, uma informática voltada para aquela respectiva área. Mas os editais padrão para nós, os editais aí de nível médio ou de nível superior, de clássicos, né, cargos que a gente fala não específico da área de informática, a informática é um edital bem tranquilo. Esse concurso, a gente teve 5 questões de informática. Eu vou começar conversando com vocês, com a questão de número 26 dessa prova, que foi Sistema Operacional Windows, no caso, o Windows 10, ok? E assim, veja, é uma questão bem comum, inclusive a gente encontra esse padrão de questão também para nós em editais de VUNESP. Você que se preparou também para edital VUNESP, a gente encontra com muita frequência esse tipo de questão também em provas de VUNESP. Então, o que nós temos aqui? Aí a FGV, ela começou, dado que numa instalação de Windows 10, então, sistema operacional para nós, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, opa, mas ficou muito grande, né? Vamos colocar um pouquinho menor, para ficar em toda a tela e ficar melhor a visualização para você. Muito bem, então vamos lá. Dado que numa instalação Windows 10, nós temos aqui a presença do o quê? Do arquivo. Quem é esse arquivo? Esse arquivo aqui para nós, ele é o arquivo texto.docx. Esse arquivo texto.docx, ele é, claro, por padrão, um arquivo criado dentro do Microsoft Word, o docx, né, extensão padrão do Microsoft Word. E ele está, esse arquivo, localizado na pasta. Veja, essa para nós, né, ou esse para nós, é um endereçamento. Normalmente, se você abrir o explorador de arquivos, você vai visualizar esse endereçamento na barra de endereço do explorador de arquivos. Se, porventura, você copiar o local de armazenamento e colar, por exemplo, no editor de texto, você também vai visualizar o local de armazenamento desse arquivo. Então, o que nós temos aqui para poder deixar isso descrito corretamente?
Nós temos a unidade C. Então, aqui para nós vai ser a unidade de armazenamento. A unidade C, por padrão, é a unidade do disco rígido que a gente tem lá, por padrão, instalado na máquina, aquela unidade chamada de raiz. Essa unidade C, nós temos um usuário. Então, veja, esse aqui para nós, ó, será o usuário, vou deixar aqui de uma outra cor, que está logado nessa máquina. Então, users e o nome do usuário, www, nesse caso, é o nome do usuário. Esse arquivo chamado texto.docx está armazenado na desktop. Quem é a desktop para nós? A área de trabalho, em uma pasta chamada XXX, que possui uma subpasta YYY, que possui uma outra subpasta ZZZ e que possui uma outra subpasta TTT. Então, toda essa parte para nós aqui, todo esse segmento, é visto para nós como pastas e subpastas que estão para nós lá na desktop, ou seja, a área de trabalho, dentro para nós lá da unidade C, que está logado na conta www. Então, nós temos o usuário www. Na área de trabalho, dentro desse segmento de pastas e subpastas, está presente o nosso arquivo chamado texto.docx. Muito bem. Qual é a pergunta? Então, se não entender o que o enunciado está nos dando, a gente tem, claro, sempre, para quaisquer bancas, dificuldade em resolver a questão. Qual é a pergunta dada pela FGV? A conta de usuário. Então, ela quer quem para nós? A conta de usuário, a qual esse arquivo está vinculado. Fez a leitura corretamente? Maravilha. Só colocar o X no lugar certo, pegar o gabarito, marcar bonitinho, alternativa correta, B de bola para gente. Quem é o usuário? O usuário é o www. Fechou? Beleza? Então, a nossa primeira questão, questão de número 26 dessa prova de Goiás, né? O MP de Goiás, para cargo de nível médio. Alternativa correta, B de bola. Beleza? Muito bem. A próxima questão, a questão 27, nós vamos para também sistema operacional Windows, só que nós vamos falar de planilha eletrônica, ou seja, a presença do Microsoft Excel. Vamos fazer uma leitura, vou usar essa questão para fazer algumas observações, e aí você vem junto comigo. Vamos lá. Quando é aberto, então nós estamos aqui na questão 27. Quando é aberto por meio do menu iniciar ou lá na barra de tarefas do sistema operacional, o Windows 10, quem é aberto? O aplicativo Microsoft Excel. Nós temos ainda, mesmo sendo prova de 2022, uma versão de sistema operacional um pouco desatualizada. O Excel versão 2010, a gente não tem mais atualização. A gente teve depois a versão 2010, 2013, 2016, 2019, e hoje a gente trabalha com o Office 365, que é o mais comum, o tradicional, porque a gente tem uma atualização constante, é uma linha de software, né, por meio de nuvem, a gente tem o serviço SaaS, o software como serviço, e ainda, né, até para nossa surpresa, o Microsoft Excel, na versão 2010, foi cobrada nessa prova. Vamos esperar o que vem aí para os próximos concursos. Apresenta uma pasta de trabalho, então vamos lembrar para a gente. Quando a gente fala sobre planilha eletrônica, a gente recorda que a planilha eletrônica, ela é constituída por meio de o quê? De uma pasta de trabalho. Então, eu abro o Excel, independente qual seja a versão, também é válida aí na questão para o Calc, independente qual é a versão, a gente tem lá uma pasta de trabalho.
E dentro dessa pasta de trabalho, nós temos a área de uma planilha eletrônica. Então, na verdade, a planilha eletrônica está presente em um arquivo que é chamado de pasta de trabalho. E dependendo da versão, essa pasta de trabalho, ela possui, por padrão, uma planilha ou 3 planilhas. E essa questão até me surpreendeu quando eu peguei essa questão para resolver e depois eu fui conferir gabarito. Vamos lá continuar nossa leitura para eu chegar onde eu quero com você. Então, o Microsoft Excel, ele apresenta uma pasta de trabalho totalmente nova, se não houver referência a algum arquivo específico. Então, por padrão, abriu o Excel e tem uma pasta de trabalho. É isso que acontece. Considerando a configuração padrão do Excel, no caso aqui, está sendo mencionada a versão 2010, o número de planilhas presentes numa nova pasta de trabalho é igual. Então, vamos lá onde é a minha surpresa. Até vou vir aqui com você, fazendo, né, menção nessa proposta, vou até vir aqui com você e vou compartilhar com você uma imagem. Eu não tenho mais na minha máquina a versão 2010, eu trabalho com o Office 365, mas, entretanto, todavia, eu já estou nesse caminho já faz bastante tempo, trabalhando com concurso público, então a gente tem alguns arquivos, eu até tenho uma máquina com a versão, né, o pacote Office versão 2010 instalado, mas não aqui agora, nessa máquina que eu estou usando para trabalhar aqui com você. Então, eu fiz uma captura da janela, da pasta de trabalho, no Excel versão 2010, para a gente poder visualizar e eu deixar aqui para você. Então, veja, essa é uma imagem, vou dar um zoom aqui, do Excel versão 2010. Então, eu estou aqui com a pasta 1, você pode visualizar aqui, olha, a nossa pasta 1, e quando a gente abre a nossa pasta de trabalho, por padrão, lá na nossa barra de planilha, a gente tem 3 planilhas, que é para nós a planilha 1, depois, a planilha não, a Plan 1, né? Era chamado para nós de Plan 1, depois para nós a Plan 2 e depois para nós a Plan 3. Então, até para nós a versão 2010, a nossa pasta de trabalho, ela possuía, quando aberta por padrão, 3 planilhas, chamada de Plan 1, Plan 2 e Plan 3. A partir da versão 2013, a gente abria a pasta, né, um novo arquivo, ou abrir o Excel, a pasta de trabalho, ela começou a apresentar uma planilha ativa, e aí ela ganha o nome de Planilha 1. Isso se fortalece na versão 2016 e nas próximas versões, e é mantido até hoje. Então, hoje você tem aí, abre o seu Excel, e você tem a pasta de trabalho, e aí a gente tem a planilha 1. A qualquer momento, a gente pode fazer a inserção de novas planilhas. A gente também tem, por padrão, até 255 planilhas dentro de uma pasta de trabalho. A gente pode fazer a inserção de novas planilhas, mas, por padrão, até a versão 2010, a gente tinha 3 planilhas na pasta de trabalho. Depois, a gente passou a ter uma planilha na pasta de trabalho. Aí, anote essa informação, a gente vem para a nossa questão. E a questão, por mais que ela mencione o Windows 10, ela mencionou aqui para nós, ó, veja, o Excel, vou deixar aqui com uma outra cor, na versão 2010. Então, por padrão, o Excel 2010, ele nos traz 3 planilhas para nós. O gabarito oficial, ele declara 1 ou 3 planilhas? O que vocês acham? 1 planilha ou 3 planilhas? Pô, Roseli, agora você está sacaneando, hein? Então, veja, a versão 2010 possui, por padrão, 3
planilhas. Por padrão, possui o que para nós? 3 planilhas. Se fosse para nós, vamos lá, ó, aqui está o gabarito definitivo para a gente, estou mostrando para vocês, tá certo? Questão 27, alternativa o quê? C para a gente. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos diante de um cuidado muito estratégico da FGV. O Windows é 10, mas a versão do Excel é a versão 2010, onde, por padrão, abriu a pasta de trabalho, a gente tem o quê? 3 planilhas. Pô, mas na minha máquina só tem uma, porque com certeza você está usando uma versão o quê? Atualizada. Então, Roseli, então eu me lasquei nessa daí, né? Porque eu fui com alternativa a uma planilha. Então, o que nós temos? Uma planilha seria se a gente tivesse uma versão mais o que? Atual. Versão 2010, alternativa C, responde a nossa questão. Tá certo? Então, cuidado. Versão até 2010, abri a pasta de trabalho, eu tenho 3 planilhas. Inclusive, elas são chamadas, são nomeadas de Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Depois, versões posteriores, a gente ganha uma planilha. Lembrar que é por padrão. E ela já é nomeada de planilha 1. Independente de versão, 2010, 13, 16, 19, 365, a gente pode fazer novas inserções de planilha nessa pasta de trabalho. E a quantidade será de até, por padrão, 255 planilhas. Fechou? Questão boa aí e fácil de errar. Questão para nós de número 27. Essa questão, 27 não, desculpa, 28, né? A 27 a gente acabou de resolver. A questão 28, ela é uma questão trabalhosa, é algo que eu quero chamar a sua atenção. O seguinte, quando a gente fala de planilha eletrônica, por exemplo, nas provas da VUNESP, a gente menciona muito presente as imagens da planilha eletrônica. Então, a VUNESP, ela coloca para nós as provas, nas provas, a imagem do Excel, ou seja, a planilha já montada. A FGV é mais difícil a gente encontrar isso. Então, as provas da FGV com planilha eletrônica, se o candidato não tiver bem já amparado a esse modelo de prova, ele pode ter um dispêndio de tempo, né? Ter um tempo usado para a resolução daquela questão muito maior do que ele usaria se fosse uma questão, por exemplo, VUNESP. Não que seja uma questão fora da casinha, é uma questão que você não tem a imagem. Então, você tem que construir essa planilha aí do lado. Se você já treinou bastante esse tipo de questão, essa construção você não vai precisar ter. Por que você não vai precisar? Porque você já criou a sua técnica, já criou a sua linha de leitura e interpretação, e você vai resolver rapidinho. Agora, se você não trabalhou com esse estilo de prova e chegar de uma vez para ser recepcionado, com certeza você vai ter aí um tempo maior para resolver. Então, o que nós temos aqui? É esse raciocínio que eu quero te deixar. Então, a FGV diz assim, considere uma nova planilha no Excel. Ela está falando de versão 2010, mas poderia ser usada em quaisquer versões. Na qual as células, é onde começa o raciocínio, tem que montar a estrutura da planilha. Se você tem uma segurança de trabalhar fazendo uma boa leitura, vai direto. Se você não tem segurança, faça um esboço da planilha. Começa lá na célula C6, monta a coluna C, para nós, linha 6, 7, 8, coloca os valores e assim, respectivamente. Então, a banca fala, de C6 até C8, nós temos esses valores, 7, 3 e 5. De D6 até D8, nós temos esses valores, 6, menos 1 e 5. E de E6 até E8, eu tenho esses 3 valores, o 3, o 9 e o 4. Já lá na F6, eu tenho uma fórmula. E essa fórmula, ela foi
copiada, agora começa os cuidados, e colada onde? Na célula G7 e depois na célula H8. Então, a fórmula está presente na F6 inicialmente, depois ela foi copiada para G7 e H8. Vamos lembrar uma coisinha aqui quando a gente fala de fórmula? Quando você tem uma fórmula em uma célula, essa fórmula ela vai ser copiada e colada, ela vai ser sequenciada lá pela alça de preenchimento. Essa fórmula ela vai ser atualizada na sua próxima célula. O que significa isso, Roseli? Ser atualizada significa que, se você mudar a fórmula de linha, a linha será atualizada. Se você mudar a fórmula de coluna, a coluna será atualizada. Porém, se a linha ou a coluna tiver o cifrão, que é o símbolo da nossa referência, essa linha ou essa coluna ou essa célula será vista pelo software como travada, fixada e não será sequenciada. Então, tem que lembrar dessas regras, que é uma estrutura para nós de conteúdo, que a gente começa lá no processo inicial de estudo, que é criar aquela base para gerar o processo de estudo que a gente fala. Eu não chego numa questão dessa sem ter base, eu chego numa questão dessa já com o alicerce montado. Muito bem. Considerando que nenhuma outra célula tenha sido alterada e que os valores exibidos na célula F6, G7 e H8 são respectivamente, agora o que a banca quer da gente? Que é os resultados dessas formas. Pô, Roseli, mas é difícil. Então, vamos pensar? Ela pediu o conteúdo da F6. Vou fazer com vocês rapidinho, depois eu vou levar vocês no Excel. Se ela quer o conteúdo da F6, que tem essa fórmula, então a gente vai começar a ler. Então, veja, C é a nossa condicional. Se C6 for maior que D6. Então, vamos pegar o valor da C6? Qual é o valor da C6? O valor da C6, olha, é o 7. Tudo bem? Se 7 for maior que D6, D6 tem o valor 6. Então, coloca aí no teu material. O C6 tem valor 7 e o D6 tem valor 6. Então, C6 é maior, ó. O C6 que tem o valor 7 e o D6 que tem o valor 6. Então, o 7 é maior que 6. Se é maior que 6, C7 é a resposta para verdade e C6 é a resposta para falso. Fechou? Só que a nossa resposta é verdade. Então, se o 7 for maior que 6, a resposta é o C7. E o C7 para nós, ó, vai ter o valor 3 para a gente. Se é verdade, C7 é igual a 3. Então, a célula F6 já tem o valor 3. O que significa, gente? Alô? O que acontece? A gente já acabou de resolver a questão. Alternativa A já responde. Porque a única que tem 3 é a alternativa A. O que eu faço com as outras? Manda para o inferno. Tchau. E já responde a sua questão. Ah, Roseli, mas eu não preciso saber o que tem na G7 e na H8? Não. Porque você só tem 3 na alternativa A. Mas se eu quero saber os valores para ter certeza, se você é aquele candidato que precisa fazer a questão inteira para ter certeza, vamos junto. Então, como observação para você, vamos lá. Estou fazendo rápido aqui, sem fazer nota, só fazendo leitura. A célula G7 está recebendo essa fórmula. Quando essa fórmula for para G7, o que vai acontecer? A coluna C vai mudar de linha e vai mudar de coluna. Então, a C passa a ser D. Então, nós vamos ter aí o que para nós? D6. O D6, que tem valor 6,
sendo maior que o que para nós? A coluna D vira E, e o 6 vira 7, sendo maior que E7. Então, o D6 tem valor 3. Tudo bem? Ok? Olha lá, o D6, calma lá, D6. Não, Roseli, o D6 tem valor, ó, D6 tem valor 6 para nós. O 6 para nós, ele é o quê? Ele é maior que E7. Quanto vale o E7? Vale 9. Tá certo? Ó, vale 9. Não, Roseli, ele não é maior. Então, a resposta vai ser falso. Esse C6 para nós que está na verdade, quando ele mudar de linha e de coluna, o que esse C6 passa a ser? Ele passa a ser o que para nós? D7. Porque o C vai mudar de coluna, vai virar D, e a linha 6 vai mudar de linha, vai virar 7. Então, nós vamos ter aqui D7. Então, o D7 vai ser a nossa resposta. E o D7 é igual a quem? A menos 1. Ou seja, ó, menos 1 está aqui. Então, a gente já vai, ó, com certeza absoluta de alternativa A. Beleza? Pô, Roseli, mas é difícil fazer essa questão. Vamos lá no Excel um pouquinho, rapidinho? Vou compartilhar aqui com você o Excel. Chegando aqui para você, o nosso amiguinho Microsoft Excel. Tem gente que vê esse cara como inimigo, né? Eu já deixei os valores aqui para vocês, para a gente poder construir a fórmula e deixar isso bonitinho aí, caso alguém tenha dúvida. Lembrar que nós estamos trabalhando com uma fórmula que tem referência. E se tem um cifrão na linha ou na coluna, é chamada de referência mista, ok? Então, vamos lá? Então, olha o que eu vou fazer aqui com você. A célula F6 vai receber a fórmula, certo? Vamos construir a fórmula. Qual ela é? Igual para nós, C, a célula C6, ó, vou até falar aqui com você. A gente tem uma referência na linha 6. Você pode construir o uso da referência por meio da tecla F4. O F4, quando pressionada, ela gera referência absoluta. Se você pressionar de novo, referência mista na linha. Se você pressionar de novo, referência mista na coluna. E depois a referência relativa, que é a ausência do cifrão. Tecla F4, já estou deixando uma tecla de atalho para você. Então, nós vamos referenciar a linha 6. Se for maior que D6. Lembra aqui? Função C, primeiro condição, depois verdade, depois falso. Se for verdade, a resposta é o C7. Ó, vou usar aqui também a referência. E se for falso, a resposta é C6. Então, olhando, o C6 tem valor 7, 7 é maior que D6, que tem valor 6, logo não é maior. O C7 seria a resposta verdade e o C6 seria a resposta o quê? Falsa. A gente tem lendo para nós que o C6 é valor 7. 7 é maior que D6, que é o 6? Sim, é verdade. Verdade, resposta C7. Falso, resposta C6. Então, pressionando o Enter, a nossa resposta é o 3. Aquilo que a gente já tinha conversado, por aqui a gente já eliminaria a alternativa, todas as alternativas, e fecharia na alternativa A, sendo a alternativa correta. Muito bem. Continuando a nossa questão. Essa fórmula, ela foi copiada e foi colada lá na o quê? G7. Então, aqui, ó, G7. Vou pressionar um Ctrl V, vamos copiar e vamos colar. Então, a resposta para nós é o menos 1. Por que menos 1? Vamos olhar? A gente sai da coluna F e vai para a coluna G. Então, a gente muda de coluna. Então, a coluna que era C, ela passa a ser D. E a linha 6, ela está travada. Se ela está travada, ela não muda. A célula D6, que estava lá na fórmula anterior, ela mudou de linha e mudou de coluna. E como não está travada, a gente está com uma referência relativa, o D6 passa a ser E7. O C7 anteriormente, o 7 está travado, é mantido, porém a coluna C muda para D7 e D7. Veja, mesmo sendo verdade, mesmo sendo falso, a resposta nossa é o D7. Então, quem é o D7 para nós é menos 1.
que é o segundo elemento da alternativa A, que já está decidida para nós que a alternativa A é a correta. Seguindo para nós, essa fórmula, ela ainda foi copiada para qual célula? Ela ainda foi copiada para a célula H8. Então, a gente vai lá, copiou, e nós vamos para a célula H8 e vamos colar. E o resultado vai ser o número 9. Por que, Roseli, o número 9 para a gente, né? Veja, só analisar. A fórmula, de novo, ela mudou de linha e mudou de coluna. Ela saiu da coluna G e foi para a coluna H. Saiu da linha 7 e foi para a linha 8. E aí, o nosso resultado, para a gente, o E6 para nós tem o valor 3, o F8 está vazio, então 3 é maior que 0, logo a nossa resposta E7 como verdade, trazendo o resultado 9, respondendo a nossa questão. Então, a primeira fórmula na célula F6, nós temos o valor 3, vamos deixar aqui em negrito, tá certo? Ó, o valor 3. A segunda fórmula, a gente tem a fórmula na célula G7, que é menos 1, e a terceira fórmula na H8, cujo resultado será o 9. Então, responde a nossa questão, 3 menos 1 e 9, alternativa. Vamos voltar lá. Alternativa correta, alternativa A, aqui para nós. Então, nós temos aqui a presença do 3, do menos 1 e do 9, respondendo a nossa questão. Essa questão, não que ela seja difícil, ela é trabalhosa. Por que ela é trabalhosa? Primeiro, porque a gente não tem a estrutura da planilha montada. Então, se você, candidato, tem dificuldade, monta a estrutura. E é isso que nós temos que fazer. Se preparar para o concurso público é conhecer a banca primeiro, saber como a banca trabalha aquele assunto, que eu sei trabalhar, eu já estudei, já fiz várias questões. Agora eu tenho que me adequar àquele conteúdo para a respectiva banca. Aqui tem uma questão que é muito comum em provas, por exemplo, da VUNESP, só que a VUNESP coloca a planilha. Então, como ela deixa a planilha na questão, fica mais fácil o candidato montar a estrutura da fórmula. Aqui dentro da questão da FGV, nós não temos a estrutura da planilha, então o candidato tem que montar essa estrutura, se ele se sentir mais seguro, para poder montar a estrutura da fórmula. Lembrar sempre de fazer uma boa leitura. Porque se você faz uma boa leitura da questão, você a resolve por eliminação de alternativa. Essa questão, a gente nem precisaria fazer a cópia e a colagem da fórmula. Já na primeira fórmula, na célula F6, a gente já responderia a questão. Poderia até fazer para ter certeza absoluta, mas não seria necessário se você é um candidato aí que já tem uma bagagem bacana e confia no seu processo de preparação. Ok? Então, resolvida para nós a alternativa A, responde a nossa questão. Então, os valores são o número 3, o menos 1 e o 9. Muito bem. Vamos aqui para mais uma questão de número 29. Ah, essa é dada, né? O pessoal fala assim para mim, prof, essa questão aí é para não zerar, né? Eu fico maluca quando eu escuto isso. Imagina que eu quero que o meu candidato acerta uma questão, você tá maluco? Eu quero que o meu aluno gabarita a informática, né? Ah, essa aí foi para não zerar, tá maluco? Nem pensar. Então, vem comigo, Microsoft Word. Aqui nós temos a presença de uso de tecla de atalho. Muito bem. Fala para nós do Microsoft Word. Aqui essa questão ela já não mencionou versão. Assinale o atalho do teclado que permite, de graça, hein? Desfazer operações de edição recém-realizada. Aí não tem jeito. Tem aqui não, né? O Ctrl Z aqui para nós já responde a nossa questão, muito tranquilo, desfazer uma ação. Lembrar, o Ctrl N dentro do Word é o nosso negrito, de graça, trabalhando, né, na língua portuguesa.
o software em português, o Ctrl+O será um novo arquivo, o Ctrl+S é o sublinhado e o Ctrl+T é o selecionar tudo, beleza? De grátis, né? Muito bem. Aí a gente já desce aqui para 30, que é a última questão de informática nessa prova, também considerada aí uma questão tranquila. Caso você não tenha certeza absoluta, você pode fazer por eliminação de alternativa. Então, veja. Medida de segurança. A gente tem, claro, várias medidas de segurança, e uma das medidas de segurança é fazer análise das extensões de arquivo. Então, veja, quando a gente está trabalhando com correio eletrônico, a gente também tem várias vezes esse tipo de questão em várias bancas. Se você for anexar um arquivo, dependendo da extensão, você vai ser barrada, porque aquele tipo de extensão é visto como inseguro dentro dos padrões técnicos para nós. E, normalmente, esse tipo de extensão são de arquivos executáveis. E a gente tem uma lista vasta de extensões de arquivos executáveis. Existem outros tipos de extensões que, dependendo do software que você está usando, tipo serviços de correio, eles também bloqueiam. Então, como medida de segurança fundamental no uso da internet, no uso dos editores, vamos chamar assim, de software de correio eletrônico, envio, recebimento, anexo de mensagem, dependendo, vai ser barrado, justamente por ser um arquivo que traria aí problema para a nossa máquina, ok? Insegurança aí para a nossa máquina. Então, vamos lá. Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores, pela internet ou não, é observar, vamos marcar aqui para nós, vamos colocar aqui, atentamente os tipos de arquivos que são abertos. Eu instalei um programa na minha máquina, né? Ou eu fiz um download lá na minha máquina e baixei um arquivo. Muito bem. Cuidado, que tipo de arquivo é esse? Talvez você possa instalar esse arquivo, você está instalando um vírus na tua máquina, você está permitindo o controle da sua máquina. Então, a gente tem um monte aí de restrições falando a respeito do tipo de arquivo que você está trazendo para a tua máquina. Muito bem. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões são potencialmente o que para nós? Perigosas. Então, veja, a regra é extensões de arquivos executáveis. Essas são as mais, para nós, críticas aí, tá certo? Então, vamos lá. Extensão TXT. Extensão TXT é um arquivo de texto. Ela não é vista como perigosa. TXT não é vista como perigosa, tá certo? Acompanhado de PDF, acompanhado de DocX, acompanhado de PNG, o DocX a gente também já falou, PNG é imagem, JPG é imagem, CSV é aquele arquivo separado por vírgula que normalmente a gente cria em áreas de planilha eletrônica, salvar o arquivo com CSV. Essas extensões, elas não são consideradas perigosas. XLSX também não é considerada perigosa. Quem é considerada para nós perigosa? Então, vamos lá. EXE é considerada, vou colocar aqui, perigosa. CMD é perigosa. EXE, CMD, BET para nós são perigosas. Vocês podem até inserir outras extensões, ó. EXE, CMD, BET.com, .reg, REG, que é de registro. Vocês podem colocar .scr, que é screen para nós, normalmente são extensões amarradas, a proteção de tela, que às vezes você vê algo bonitinho, você vai instalar e no final você está trazendo bicho para a tua máquina. PIF para nós, que também a gente chama de arquivo de informação do sistema. Então, nós temos várias extensões de arquivos que são vistas como extensões perigosas. Uma observação que eu vou deixar aqui para você, candidato, você pode aproveitar depois todas essas informações, fazer uma parada, você pode até imprimir, né? Procura essa prova, coloca no teu caderno, já se prepara para as próximas provas da FGV. A gente tem
uma ferramenta nos nossos editais, que é a ferramenta chamada Macro. Macro, para nós, é uma ferramenta que normalmente a gente cria nos nossos arquivos, né? No editor de texto, editor de planilha. A gente cria uma macro para executar várias tarefas, é chamada, né, de tarefas repetitivas dentro dos editores. Da mesma forma que a gente cria a macro para facilitar a nossa vida, a gente também tem os vírus de macro que vêm danificar esses arquivos e, claro, complicar a vida da nossa máquina. E quando a gente trabalha com um arquivo, que a gente quer salvar esse arquivo como macro, a gente o salva como, por exemplo, docm. Então, é um arquivo que possui macro. Se for lá na planilha eletrônica, um xlsm, então um arquivo com macro. Se for no PowerPoint, um pptm, que é um arquivo com macro. Esses arquivos com macro, eles são considerados mais cuidadosos, porque podem conter vírus de macro. Então, não é uma regra que eles sempre serão, né, potencialmente perigosos, mas podem conter vírus, que também já foi sacada de prova. Então, observação, arquivos lidos como macro, um docm, um xlsm, que é do Excel, um pptm, um dotm, que é um arquivo modelo do Word. Então, pintou esse M é macro, então eles podem ser, não serão sempre, podem ser, porque são arquivos com macro. Ok? Então, resolvido aqui para nós, quem é a nossa alternativa correta nessa última questão? Então, a questão de número 30 para nós, vamos ficar aqui, olha, vou marcar só com uma corzinha, a nossa alternativa aqui, no caso, correta, será para a gente, vou deixar deixa eu pegar uma corzinha aqui, vou deixar no laranja, ó, vai ser para nós aqui a nossa alternativa A correta para a gente. Tá certo? Então, medida de segurança, os arquivos aí considerados arquivos executáveis, o ponto .bet, o CMD, o ponto .exe, podem anotar outro, o ponto .sys, o ponto .com para nós, podemos anotar outro, o ponto .reg, o ponto .scr, podemos anotar aí outras extensões, coloquem para estudar, porque isso faz parte de várias e várias provas de concurso público, não só apenas de FGV. Muito bem. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo, eu resolvi com você aqui uma prova do MP de Goiás, feita pela FGV, foi uma prova de 2022, primeira questão 26 sobre o Windows, alternativa correta B de bola, a segunda questão 27 de planilha eletrônica tem sacada maldosa aqui, alternativa C para nós é a correta, a questão 28, questão trabalhosa, a gente tem a alternativa A como correta. A questão 29, dada, alternativa E, o nosso Ctrl Z. E a questão 30, falando de extensão de arquivo, né, com potencialmente perigosa, alternativa A, que são as extensões de arquivos executáveis. Muito bem! E eu volto aqui, me despeço de você. Desejo bons estudos e FGV é uma banca bem interessante. Quem está se preparando para a FGV, organizem as informações que já tem na sua bagagem para fazer leitura com a FGV, ok? Lembrar que algumas questões de planilha eletrônica, a grande maioria não tem a imagem da planilha, então é uma questão mais trabalhosa. Tecla de atalho continuativa, extensão de arquivo também. E aí a gente vai caminhando, resolvendo uma questão, trazendo conteúdo e te colocando aí na lista de classificação, ok? Pode contar comigo aí na sua preparação. Eu, professora Roseli, me despeço. A gente se encontra aí numa próxima aula, numa próxima resolução de questão, no próximo bate-papo. Beijo, fui.